junto aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Mais uma vez, porque, claro, né, o mercado está se comportando de um jeito que, de certa forma, a gente começa a ver que surgem ou se mantém oportunidades. A gente pode ver um mercado na linha de estabilidade, mas ali dentro do contexto, uma outra ação acabam estando em patamares de oferta. Então, portanto, a gente olha sempre com o olhar de uma perspectiva positiva. Hoje é dia 23 de janeiro de 2025, agora são aproximadamente 3 horas e 10 minutos da tarde, e nós vamos nos reportar a fatos que aconteceram no dia de ontem, dia 22 de janeiro de 2025. Com o movimento do dia de ontem, veja aqui que o Ibovespa ele fechou ontem a 122.972 pontos, ele acabou caindo aqui 0,30, caiu, e hoje ele estava agora há pouco, né, numa curva de estabilidade, mas ele está ficando aí em torno desses 122, 123 mil pontos, pelo menos por enquanto é o que a gente tem observado. Então, nós lançamos logo cedo 2 ordens. Uma para compra de Santander, aqui veja no fracionário, para compra de 85 novas ações. Essa ordem aqui foi executada às 11h54. E também lançamos uma ordem para compra de Taesa, no mercado em lotes, para compra de 100 ações. No caso do Santander, o nosso preço aqui foi de R$ 11,75 e o preço para a Taesa de R$ 10,90. E a ordem foi executada, a Taesa, às 13h10 da tarde, mais ou menos no horário que nós estamos fazendo esse vídeo, só que porém no dia de ontem. E veja, o Santander, a ação preferencial fechou a R$ 11,86 no dia de ontem, e a Taesa 3, que é a ação ordinária da Taesa, fechou a R$ 10,88. No dia de hoje, né, eu vou fazer, na verdade, o que eu faço para uma ação, eu vou fazer para 2. Vou fazer para Santander e para Taesa. Então, estou registrando aqui, a primeira coisa que a gente faz, conforme o método do canal, é registrar a compra. Então, no dia 22 de ontem de 2025, por 11,75, saímos de 1.433 ações para 1.518 ações, portanto, adquirimos mais 85 ações. Do lado de cá, nós temos os proventos pagos pelo Santander, desde 2019 até 2024. Então nós sempre fizemos algumas médias, dividindo o total de proventos do ano, ou a média de 5 anos, por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber de proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então, se considerarmos o que pagou de proventos no último ano, Santander tem um preço teto, porque essa divisão do provento por 6% nos dá o máximo que nós aceitamos pagar por uma ação, desde que ela nos pague no mínimo 6% de proventos. Então, para o que foi pago no último ano de proventos, já estou tomando como base 2024, pagou 76 centavos, ficaria em R$12,78. Dividindo a média dos últimos 5 anos, ficaria em R$17,72. Eu faço também aqui o crescimento médio composto, conforme vai variando o preço da ação, e esse crescimento médio composto nos remeteu para R$11,13, porque houve um decréscimo, na verdade, um decrescimento médio composto. E a média desses 3 preços que nós obtivemos dá R$13,87, que a gente chama de preço teto quando nós olhamos para o passado. O mais importante dos preços tetos, uma vez que ele aconteceu, e aquilo que foi recorrente no passado, foi constante no passado, é provável no futuro. E da mesma forma nós fazemos para a Taesa. Então observe aqui, registramos a compra no dia 22 de ontem da Taesa a R$10,90 e saímos de 10.369 ações para 10.469 ações, adquirimos mais 100 ações da Taesa. Os proventos da Taesa estão aqui deste lado, e veja que, segundo o último ano, dividido por 6%, nós temos um preço teto de R$19,62, isso porque a Taesa pagou R$1,17 de proventos. Na média dos últimos 5 anos ficou em R$21,13, porque na média deu R$1,26 nos últimos 5 anos. E no crescimento médio composto, R$26,82. Nós vamos ficar aqui com o menor deles, não vamos ficar com a média, vamos ficar com o menor que aconteceu no ano passado, onde a Taesa pagou em 2024 R$1,17, quase R$1,18, que é R$19,62. Esse mais importante, já que o preço teto do passado ele foi muito recorrente e, consequentemente, é mais provável do que qualquer outra projeção que a gente faça. Mas, da mesma forma que a gente olha para o passado, a gente também gosta de fazer projeções, trabalhar com projeções aqui no canal, porque nós vamos olhando os resultados das empresas que fazem parte da carteira de uma forma mais aprofundada, trimestralmente, conforme os resultados vão sendo disponibilizados. Então a gente consegue fazer, vai acompanhando tempo a tempo e fazendo uma projeção, olhando a cada instante para ver se nós estamos no caminho certo do investimento naquela companhia. No caso, tanto Taesa quanto Santander, nós não temos o resultado
quarto trimestre. Então nós temos só do terceiro. Então nós vamos trabalhar com esses dados, já que só a partir de fevereiro é que nós vamos saber como é que essas empresas foram no fechamento de 2024. Então nós trabalhamos com a projeção do ano passado. E ela já está fechada. Por exemplo, aqui, ó, veja que o Santander, a nossa projeção é de 13 bilhões e quase 800 milhões de lucro líquido. Já pagou 76 centavos, quase 77 centavos. Também dividindo esse preço aí, esse provento por 6%, nos dá um preço teto aqui de R$ 12,78. E está melhor que os 11 e pouco que nós vimos agora, né, há instantes. E também nós tomamos aqui, ó, outros dados, por exemplo, o patrimônio líquido, 118 bilhões e meio, mais ou menos, dividindo isso aí pelo número de ações que o Banco Santander possui, quase 7,5 bilhões de ações, significa que o valor patrimonial, ou seja, quanto vale uma ação em termos patrimoniais, é de R$ 15,80. E nós estamos pagando aqui o preço da ação a R$ 11,75. Quando nós dividimos esses 11,75, que é o preço que pagamos, pelo valor patrimonial por ação, nós temos esse PVPA que eu chamo, preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, que é de 0,74. Quando esse valor está abaixo de 1, tem vários significados. Mas o mais importante deles é que eu estou comprando uma ação que vale 74% do seu valor patrimonial. Então nós temos um desconto de 26% no preço da ação. Quando acontece isso, nos dá dois indicativos: que o preço da ação pode de fato estar barato e que o risco é muito baixo, comprando uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,39, a gente dimensiona o tempo para receber de volta, em função do que pagamos pela ação, 6 anos e 4 meses aproximadamente. Os proventos que foram pagos, 76 centavos, com 77, dividido por 11,75, se isso repetir no ano de 2025, então nós estamos falando de um dividend de 6,53%, que é um pouquinho acima daquele 6% que nós procuramos. E assim como fizemos para a Santander, nós também fazemos aqui para a Taesa. A nossa projeção da Taesa, pelo menos até o terceiro trimestre, não temos o resultado, é que fecha o ano ali em torno, com lucro líquido de 13 bilhões e 800 milhões aproximadamente. Já pagou a Taesa 76. Me desculpem, tá? Deixa eu retificar porque ficaram os dados ali do Santander e eu não tinha trocado. Mas vamos lá. Para Taesa, considerando o terceiro trimestre, o lucro líquido da Taesa, 1 bilhão e 600 milhões no fechamento do exercício de 2024. Já pagou a Taesa R$ 1,17. Isso, dividido por 6%, nos dá esse preço teto aqui de R$ 19,62. É muito parecido, né, com o preço teto que nós, aliás, é o mesmo, né, porque a gente pegou o menor de todos, que foi com relação aos proventos pagos no último ano. Então, nós vamos trabalhar com esse preço teto. Nós pagamos pela ação R$ 10,90. Aqui tem um detalhe, veja só. Quando pegamos o patrimônio líquido da Taesa, 6 bilhões 768 milhões, e dividimos pelo número de ações, que tem um pouco mais de 1 bilhão de ações, o valor patrimonial por ação aqui, ó, é de R$ 6,55. Então nós estamos pagando pela ação da Taesa 66% a mais sobre o seu valor patrimonial. Então, neste caso, a gente faz uma interpretação diferente. Para fins do método do canal, quando está para ações de elétrica, tá, entre 0 e 2, o PVPA, então a gente entende que a ação ela não está nem cara nem barata. Porque está ali mais ou menos dentro do seu valor patrimonial, um pouquinho acima, nada além assim, de uma coisa exorbitante. Quando se começa a passar disso, a gente começa a olhar com uma certa desconfiança. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 7,12, então para receber de volta, se pagar os mesmos proventos esse ano de 2025, receberemos em torno de 7 anos e 2 meses. Só que o dividend yield da Taesa é de 10,80%, bem acima dos 6% que nós procuramos. E encerramos registrando o racional, ou seja, aquilo que estava na nossa cabeça quando nós compramos a ação, tanto para a Santander quanto para a Taesa, porque sempre a gente gosta de revisar às vezes o passado e olhar assim lá atrás, né, por que nós compramos a ação? Por esse preço? O que tinha na nossa cabeça naquele momento? Aqui estão as 85 ações registradas e quando fizemos essa compra, o dividend yield era de 6,53%, nós vimos esse valor agora há pouco. O PL 6,39 para receber em 6 anos e 4 meses de volta em função do lucro líquido, não em função dos proventos. O PVPA em 0,74, um desconto aqui sobre o valor patrimonial por ação de 26%, e o preço teto aqui de R$ 12,78. Ainda que o preço teto do passado que seja o mais importante, nós sempre pegamos o preço mais baixo dos dois, mesmo que, nesse caso aqui, o preço teto da nossa projeção ele é o menor, porque a gente sempre adota uma posição o mais conservadora possível. Ou seja, nesse momento não pagaríamos mais do que R$ 12,78 por uma ação do Santander. Seguindo a mesma linha, tem o racional da Taesa. Então aqui as 100 ações que nós compramos por R$ 10,90. Dividend yield 10,75%. O PL
7,12 para receber de volta, então, 7 anos e 2 meses, e o PVPA 1,66, indicativo de que essa ação não está nem cara nem barato. No entanto, o preço teto que nós utilizamos aqui foi R$ 19,62, compramos por R$ 10,90, aparentemente compramos por um bom preço. E encerramos atualizando a nossa tabela de metas, metas essas que já estão atualizadas para os anos de 2025, 2026. Lembrando que eu ainda vou trazer aqui como é que eu atualizei essas metas, porque isso aí mexe com o nosso planejamento estratégico aqui do canal. Mas, no caso, a Taesa, para 2026, nós temos o objetivo de 11.200 ações. Já estamos com 10.469, com 93,47% da meta. No caso de Santander, a nossa meta é 4.500 ações, estamos com 1.518, estamos a 33,73% da meta. Neste ano de 2025, nós temos o objetivo de ganhar em média por mês R$ 4.700. Este mês nós já recebemos R$ 2.994,10. Se dividirmos isso aí por 12, é como se nós recebêssemos em média por mês R$ 249,51. Só que nós ainda temos proventos da própria Taesa para receber, agora no final do mês, o que vai totalizar mais de R$ 5.000 só no mês de janeiro. Pelo menos com o que nós temos até agora, já estamos a 5,31% dessa meta, que é R$ 4.700 por mês. E aí está mais um vídeo, né, que nós vamos registrando passo a passo que nós vamos adotando em termos de medidas sobre a carteira do canal, aplicando o método que nós utilizamos aqui no canal. Você pode, se acompanhar o canal, verificar que isso aí sempre acontece com uma certa frequência. Tem desde o início, desde a primeira compra, desde que nós estruturamos a forma como nós fomos mudando, estabelecendo, criando as metas ajustadas, depois fazendo aquelas compras muito precisas em momentos muito interessantes. Às vezes chegamos a ficar 6 meses sem comprar absolutamente nada, sem comprar nada com os recursos pagos pelas próprias companhias, que são os proventos. Mas a gente sempre faz compras mensais com os recursos próprios, ou seja, mantendo aquela regularidade. Porque com o que a gente recebe das companhias, a gente espera as oportunidades e elas sempre vêm aqui se tratando de Brasil. Com isso, nós temos mais ações, e quanto mais ações nós temos mais proventos. Quanto mais proventos nós temos, isso significa que temos mais recursos para comprar mais ações, que vai nos gerar mais proventos. Fazendo aquele efeito bola de neve, até chegar ao ponto aí, que vai depender de cada um, né? Mas quando a sua carteira começa a pagar por todas as suas despesas, que é o que a gente chama de atingir a liberdade financeira. Mostrando aí, de forma muito evidente, claramente a eficiência do método, justamente colocando, né, o nosso recurso e também aqui a forma de se trabalhar e risco, mostrando para você de forma aberta como isso funciona. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.